Olá, tudo bem? E aí, como tem sido a jornada pra você? Tá conseguindo separar um tempinho, cuidar de você, olhar para os seus sentimentos? Hum? Bom, qualquer coisa, qualquer dúvida já sabe, né? É só vir aqui falar comigo. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre preocupação. Como é essa coisa da preocupação pra você? Como é isso? Ela tá muito presente na tua vida ou não? Você vive se preocupando com as coisas? E se isso acontecesse, se fulano fizer isso, ou não é bem assim? A preocupação, ela é uma sensação que vem de 3 bases de emoções: a ansiedade, o medo e a insegurança. É como se elas dividissem um quartinho aí numa pensão dentro da gente. E elas são bem parecidas, acho que todo mundo já entrou em contato com elas, né? E quando a gente tá com medo, tá inseguro, tá ansioso, a gente geralmente tá preocupado com alguma coisa. Na verdade, a questão é que você fica se ocupando de algo que ainda não aconteceu, algo que provavelmente não esteja no seu controle, né? E aí, como você se percebe com isso? Você gasta bastante tempo se preocupando com as coisas? Seja se sua namorada vai te largar, ou se seu namorado vai brigar com você, ou olhando para casa, vendo se tá tudo impecável, se no trabalho você tá dando conta de tudo, se o teu chefe vai brigar com você. Como é na sua vida essa questão? A gente pode ver que são várias as formas de estar se preocupando. E por que será que, enquanto eu estou me preocupando lá com o meu trabalho, o fulano nem dá bola para isso, mas se preocupa com a namorada? E por que que o outro se preocupa em sair sozinho? Por que será que as nossas preocupações são tão particulares? É que, na verdade, os nossos medos, as nossas inseguranças, elas realmente são particulares. A base delas depende muito mais da nossa vivência do que de algo externo. E geralmente essas vivências são vivências lá da nossa infância. E principalmente a maneira que a gente interpretou essa vivência ou esse acontecimento. E quando isso marca a nossa vida, a gente geralmente lembra o que aconteceu, às vezes não entende muito bem, mas tem flashes ou tem sensações sobre esse dia, sobre esse acontecimento. Tem gente que até sente o cheiro, lembra da música, lembra o que estava fazendo, e tudo isso porque esses acontecimentos, eles foram seguidos de uma forte emoção. Então é por isso que isso fica na nossa memória. Então para um pouquinho e tenta olhar qual é o padrão das suas preocupações no seu dia a dia. Geralmente elas têm mais a ver com perder o controle, tem mais a ver com medos, ou ela te deixa mais ansioso. Você consegue lembrar se algum outro ponto da sua história você já se sentiu assim? Tem uma coisa que aconteceu pra mim várias vezes. E só no passado, mais ou menos, que eu fui me dar conta. Eu vou dar um exemplo pra vocês pra ver se fica um pouco mais fácil de entender. Eu nunca gostei de atender telefone, nunca gostei de falar o telefone. Sempre que o telefone tocava, já me acelerava o coração, me dava uma sensação muito ruim, uma ansiedade. Enfim, eu deixo o meu telefone sempre no silencioso, sem vibrador, sem nada. Porque eu prefiro olhar e ver que tá com alguma chamada, olhar e ver que tá com alguma mensagem, pra não ouvir ele tocando. E aí, em terapia, eu consegui relembrar que muitas vezes na minha infância o telefone tocou em situações ruins. E são situações em que me marcaram de alguma maneira. Foi no falecimento de 2 tios meus que o telefone tocou e eu me lembro muito bem da cena. E o dia em que minha avó faleceu. Então, a minha referência de quando toco o telefone é que algo ruim vai acontecer. Teve uma época que nem o telefone do meu marido podia tocar, que já me acelerava. Aí eu pedi pra ele colocar no silencioso. Foi bem nessa época que aí eu tava fazendo terapia e acabei comentando sobre isso e a gente foi lá mexendo, até encontrar o que significava isso, né? Qual era o significado que eu tinha dado quando o telefone toca. Outras pessoas ouvem o telefone, pegam o telefone, gostam de atender telefone, e isso tem a ver com a vivência delas. Talvez para elas não tenha essa marcação que tem na minha vida. Por isso que a gente diz que isso é muito particular. Você lembra de alguma situação que te marcou assim e que possa ter a ver com as suas preocupações de hoje em dia, com seus medos, com as suas inseguranças?
E aí você percebe que quando eu tô focando lá no medo do telefone que toca, eu nem presto atenção no que tá acontecendo agora, nesse momento. Quando tocava o telefone, eu saía totalmente do presente, tomada por aquela emoção e preocupada com o futuro que ainda não aconteceu, ou que eu não sei, ou que eu não tenho controle. E aí eu esqueci o que eu tava fazendo, ficava irritada, ficava agitada e levava um bom tempo aí pra retomar a minha rotina normal. O medo que eu tinha, tá? Ele tinha base num trauma lá da infância, numa vivência da infância em que eu signifiquei daquela maneira, mas de que certa forma é à toa, porque eu não posso controlar a situação de quem tá do outro lado da linha, eu não posso controlar quem tá me ligando, eu não posso controlar o que ele vai me dizer ou o acontecimento que ele vai me passar, certo? E aí, quando a gente fica ocupado com esses pensamentos, uma maneira de tentar sair disso e voltar para o presente é se perguntar: e se isso realmente acontecer? Por exemplo, eu tô com medo que o meu namorado me largue. Aí eu me questiono: e se ele me largar? O que vai acontecer? Eu vou ficar muito triste. E na pior das hipóteses, o que mais pode acontecer? Eu vou ficar com saudade. E se você ficar com saudade, o que pode acontecer? Eu vou me sentir mal. E depois que você se sentir mal, o que mais pode acontecer? Eu vou acabar entendendo que sim, a gente não tá mais junto e eu vou tentar me reerguer, vou tentar me recuperar. Então você entende que esses questionamentos fazem com que você talvez saia um pouco mais rápido desse espaço de preocupação? Lá no caso do telefone, como que funcionou? Eu começava a me questionar: bom, e se o telefone tocar? Como eu posso me sentir? Eu vou ficar irritada, eu vou ficar agitada. Tá, mas e se for realmente uma notícia ruim? O que eu posso fazer com isso? E se algo ruim acontecer? Poxa, eu não posso fazer nada, né? Não vai estar no meu controle, não vai estar na minha mão. E na pior das hipóteses, o que pode acontecer? Bom, no meu caso era algum familiar morrer ou sofreu algum acidente. Tá, ok. Mas e se ele sofreu um acidente, você vai conseguir intervir? Vai adiantar alguma coisa você não atender o telefone? Não vai adiantar nada. E aí, aos poucos, eu ia conversando comigo, lembrando que foi por situações passadas que isso aconteceu e hoje em dia não tem problema nenhum. O telefone pode tocar, eu não me sinto ansiosa, eu não fico irritada, eu não fico agitada. Continuo não gostando de falar muito no telefone, mas o que me causava sofrimento foi desvinculado dessa emoção. Então, às vezes, é muito importante esses questionamentos quando a gente se vê emaranhado aí em dúvidas, em medos, em inseguranças. Esse é o tipo de preocupação improdutiva, ou seja, você não vai ter o controle da ação, não vai ter o controle do que acontecer. Então, para que se preocupar, não é? Ela vem numa tentativa de que você se blinde contra esse problema. Se eu não atender o telefone, então não vai acontecer nada. Na verdade, não. A vida vai continuar acontecendo, você só não vai saber da notícia. Agora, também tem a preocupação produtiva. Tá, faz de conta que você tem uma prova e aí você está preocupado porque você pode pegar exame. Ok, isso tem chance de acontecer mesmo? Tem, eu não ando muito legal na matéria. E eu posso tomar alguma providência, fazer algo para mudar isso, para que isso não aconteça? Sim, eu posso estudar, eu posso fazer resumos. E eu consigo resolver isso agora? Sim, eu posso sentar aqui e começar já a estudar. Ok, legal. Então eu me organizo mentalmente. Se eu tô estudando, se eu tô me propondo a fazer resumos, a chance de que isso aconteça é bem menor. Então eu não preciso mais me preocupar. Mas o ponto principal aqui são as preocupações improdutivas, que são aquelas que você se questiona e não vê saída, não vê como a sua ação pode mudar o evento. E por que eu venho falar disso aqui hoje com você? É porque muitas vezes a gente perde um tempo precioso do nosso dia se ocupando com coisas em que a gente não tem o controle, em que a gente não vai conseguir mudar o curso da situação. Ou seja, ou você aceita que muitas coisas não tem como você controlar, ou você vai viver na mão do outro, na mão do futuro, na mão do que pode acontecer. E aí, se no começo for difícil pensar nisso, se questionar nessas situações, tenta lembrar das outras vezes que você perdeu tempo, que você ficou preocupado, que você se descabelou. Valeu a pena?
Compensou? Ou as coisas se resolveram sozinhas? Bom, baseado nessas preocupações e nessas vivências da nossa vida, eu vou propor para vocês uma atividade que se chama Linha do Tempo. Ela é bem simples e bem básica de se montar. Se você quiser, você pode montar uma linha do tempo, aí onde você vai fazer um risco, né? Aqui no meio você vai pontuar que é o seu momento atual de vida. Daqui para cá você vai colocar todas as suas vivências que antecederam o dia de hoje até o seu nascimento. Pode ser as mais importantes ou as que você lembra com mais emoção, podem ser coisas positivas e negativas também. E aí daqui pra frente você vai colocar o que você pretende viver, o que você quer fazer, que meta você tem, ok? A parte que você escreveu do seu passado, você vai tentar colocar ali qual foi a principal marca que ficou dessa vivência, né? O que você aprendeu com ela? E se no momento isso te trouxe sensações e sentimentos negativos ou positivos? E olhando hoje, depois de muito tempo, você acha que você poderia ter percebido tudo isso de uma maneira diferente? Ou seja, hoje você olha essa situação de uma maneira diferente? Do seu momento atual para o futuro, você vai traçar estratégias para chegar nessas metas. O que você acha que você tem que fazer? O que você acha que tem que mudar? O que você acha que tá ok, que tá bom? Beleza? Bom, na psicologia a gente usa esse exercício para tentar ressignificar alguns pontos da nossa história que muitas vezes a gente vê como negativos ou que não trouxeram nenhum benefício, ou que a gente se questiona do porquê que aconteceu, do porquê que isso me machuca tanto, né? É nesse sentido que a gente faz reflexões e tenta entender o que estava acontecendo lá no momento. Ok? Por ser um exercício mais reflexivo, eu vou deixar um passo a passo junto com o PDF, pode te ajudar a realizar o exercício passo a passo, ok? Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Ótima semana, bom trabalho e até semana que vem.